Salve, salve, aluna e aluno. Quem é que está aqui na área? Professor Aprígio, fazendo aquela perguntinha básica. Tem aluno aí? Eu espero que sim. Dito isso, abra essa imagem aí, por favor, produção, para eles. Isso, perfeito. Já vou pedir para a produção segurar nessa imagem, porque a gente agora vai reforçar, ou melhor, a gente vai dar introdução ao nosso tema, né? Que é sais minerais. Gente, um assunto extremamente importantíssimo. Impacta a tua saúde. Pensou em saúde pública, dá para a gente também colocar em pauta os sais minerais, dá para colocar em pauta nutrição, alimentação, tá tudo dentro desse universo. Mas vamos entender isso de uma forma mais sistematizada, mais categorizada. Qual o objetivo da nossa aula hoje? Compreender que os sais minerais são substâncias inorgânicas. Guarda essa informação, gente. Assim como a água, os sais minerais são substâncias inorgânicas. É importante saber isso, tá? Tá certo, gente? Essenciais para o funcionamento adequado do nosso organismo. E por que isso? Vamos saber agora. Eles estão presentes nos eletrólitos, nos líquidos corporais. Por isso que é tão importante, gente, os sais minerais, até para o processo de... Uma pessoa que está em estado de desidratação, por exemplo, por um problema de saúde causado, por exemplo, pela cólera, o virão coléreo, essa pessoa pode ter um problema seríssimo, por quê? Por perda de eletrólitos, porque a pessoa com uma evacuação, com uma diarreia muito constante, vai ter o quê? Desidratação. Dessa desidratação, a perda significativa de eletrólitos, desses sais minerais, que são importantes para o bom funcionamento celular, bom funcionamento do organismo, do corpo como um todo. E aí, volta novamente para isso, perfeito, produção. No caso, eletrólitos, como a gente falou, corporais, como componentes de enzimas, ó, presta atenção, ó, como é importante isso, ó, hormônios, e como componentes estruturais de órgãos, tais como ossos, dentes. Presta atenção como essas informações são relevantes. Só por essas informações daria já para a gente dizer que boa parte da nossa aula já chegou no seu objetivo principal. Então, se liga nessas informações. Já vou pedir para a produção abrir a próxima imagem, porque a gente vai trazer esse recorte, esse quadro aqui, que não tem de forma nenhuma aqui a pretensão de esgotar esse assunto. É um tema muito amplo e até não quero de jeito nenhum, a partir desse recorte, achar que com isso a gente resumiu todo o assunto. Pelo contrário, isso é apenas a pontinha do iceberg do que a gente pode falar sobre essa temática. Vamos começar lá com o cálcio. Gente, o cálcio, eu não preciso dizer que ele tem importância para várias estruturas, mas principalmente eu queria destacar ossos, dentes, como a gente vocês já perceberam lá no comecinho, né, com a importância dos sais minerais, mas especificamente o cálcio. A gente pode dizer que o cálcio é o sal mineral, ou tá dentro dos sais minerais mais abundantes do nosso corpo, tá? Tem a ver com a contração muscular. Você pode dizer que você só está conseguindo ter o teu músculo saudável devido a esse catalisador iônico chamado cálcio. Sistema nervoso, tá? E também, a gente pode dizer, gente, coagulação do sangue. A cascata química que promove a coagulação do sangue tem relação íntima com quem, gente? Com o cálcio, tá? Não podia também deixar de falar os principais alimentos. Aí tem ali, ó, laticínios, hortaliças de folha verde, o brócolis, espinafre e etc. Quando eu penso fósforo é outro, gente, extremamente importante. Pensa em DNA, pensa em RNA, que são conhecidos como os ácidos nucleicos. Tem a ver com quem, gente? Com fósforo. Tem um grupo fosfato lá. Pensa também, quando eu pensar em energia, ó, transferência de energia, a molécula de ATP, adenosina trifosfato. Tem fósforo, gente. Então não preciso nem falar para vocês, nem reforçar a importância do fósforo. Onde é que eu posso encontrar elas? Fontes de alimento: carne, aves, peixes, ovos, laticínios, feijão e ervilha. E aí, a gente vai agora para quem? Para o sódio. Pense na importância singular que o sódio tem. Ajuda a gente no equilíbrio osmótico, no equilíbrio de água nas células. Equilíbrio líquido, tá? Os líquidos que estão no nosso organismo. Tem a ver com o impulso nervoso e o bom funcionamento da membrana celular. Guarda essas informações. Sal de cozinha e sal natural dos alimentos. Os alimentos, gente, por si só tem o sal, né? Tem o cloreto de sódio. Agora, é bom a gente ressaltar que o sódio também em excesso ele é prejudicial. Tem uma doença silenciosa muito, muito grave no Brasil, que é a hipertensão. Então a gente tem que reforçar essa informação para vocês, tá? O cloro, que a gente encontra onde? Na forma de ácido clorídrico, aonde, gente? Que ajuda no nosso processo digestório, lá no estômago, para fazer a pepsinogênese, se transformar em pepsina, que é um proteolítico que quebra proteína no nosso sistema digestório. Então é importante isso. Veja como esse assunto ele tem intercâmbio com outros saberes.
Volta aqui comigo, por favor, produção. Porque o grande objetivo da nossa aula hoje, gente, é fazer com que você tenha uma emancipação crítica de uma temática que é interdisciplinar e transdisciplinar. Se comunica, está dialogando com outros saberes. Porque a gente quer tirar você do reino da necessidade para o reino da liberdade. Dito isso, volta, por favor, lá e qual seria a fonte do cloro? Encontra-se combinada ao sódio, sal comum de cozinha, potássio. Também, gente, tem a ver com o quê? Equilíbrio osmótico, equilíbrio líquido, dos líquidos do nosso corpo, funciona também para promover o quê? Um bom funcionamento do sistema nervoso, né, no caso dos nervos, e da membrana desse sistema nervoso, tá? Frutas, verduras, feijão, leites e cereais seriam as fontes, tá? Magnésio, gente. Pense numa molécula, num sal mineral extremamente importante, numa molécula inorgânica importante. Clorofila. Quando eu penso em clorofila, então quando eu penso em fotossíntese, eu tenho que pensar em magnésio. Mas, claro, atua em várias reações químicas juntos, né, como enzimas, vitaminas, ajuda na formação dos ossos, é isso que você está ouvindo, e no funcionamento também dos nervos e dos músculos. Então, veja a importância do magnésio. Hortaliças de folhas verdes, cereais, peixes, carnes, ovos, peixes, soja e banana. São fontes riquíssimas, fontes importantíssimas desse sal mineral. Ferro. Poxa, ferro não tem como a gente não dizer que ele é importante. E normalmente nas provas dos grandes vestibulares da vida, dos grandes concursos da vida, quando o assunto é ciências da natureza, ferro vai estar lá sendo cobrado. Tem uma relação íntima, gente, com a hemoglobina. E lembre-se que a hemoglobina é o quê? Ela é um pigmento, ela é uma proteína que tem a função de quê? De ajudar a levar o oxigênio para todo o nosso organismo. E tem relação íntima com a respiração celular. Onde encontrar? Fígado, carne, gema de ovo, peão, legumes e hortaliças de folha verde. São informações, gente, que a gente não pode negar, não pode subtrair do nosso scope intelectual, do nosso repertório intelectual, tá certo, gente? E iodo. Quando eu penso em iodo, tenha certeza de uma coisa. Tem tudo a ver, gente, com a tireoide, tá? Uma glândula que tem uma importância gigantesca para o metabolismo do nosso organismo, que basicamente é dividida em catabolismo e anabolismo, tá? Atua justamente nessa relação de oxidação e de crescimento celular, tanto morte como o desenvolvimento celular. Guarda essas informações. Sal de cozinha iodado, peixes e frutos do mar. É interessante, volta aqui comigo, por favor, produção, que eu acho que é importante pontuar isso. Sal de cozinha iodado. Há uma recomendação, gente, do Ministério da Saúde, onde o sal de cozinha que a gente usa, você vai ver lá que ele é enriquecido com iodo. É o sal de cozinha iodado. Por que isso? Porque no seu processo de purificação, para industrialização, para ser comercializado, se perde nesse sal de cozinha o iodo que teria nele naturalmente devido a esse processo de tratamento de purificação. Como está ali dizendo, ó, frutos do mar, ou seja, oferta de alimentos que tem a ver com o consumo de peixe e frutos do mar, vai ser fontes riquíssimas de quê? De iodo. Então, fica essas dicas que é importante. Abra essa imagem. Não menos importante, por último, né, mas também não menos importante, que é o flúor. Fortalece os ossos e dentes, gente. Não preciso dizer a importância do flúor também para evitar os famosos cariogênicos, né? As cáries, né? Que tem a ver também com relações íntimas com saúde pública, tá? Água fluoretada, peixes e chá. E aí eu já vou pedir para a produção ir para o nosso próximo slide, perfeito. E eu não poderia deixar de falar sobre o hipertireoidismo e a hipertireoidismo. Volta aqui comigo, por favor, produção. Talvez você possa estar se perguntando qual a diferença de uma para a outra. É bem simples. Quando você pensa na palavra, o termo hipo, esse prefixo, quer dizer que é baixa, né? A diminuição de alguma coisa. E o hiper quer dizer o aumento, né? O acréscimo de alguma coisa. Então, quando eu penso em hipertireoidismo, no caso, no hipotireoidismo, o que é que você tem como característica da pessoa? Vai ter uma tireoide diminuída, tá? Possivelmente por falta de alguns agentes precursores como o iodo, que vai fazer com que tenha a diminuição, então vai ter uma atrofia dessa glândula. E aí vai acontecer fenômenos visíveis, né? Que é cabelo seco, irritabilidade, cansaço, pele áspera. São coisas que são comuns para as pessoas que têm o hipertireoidismo. Tem tratamento? Tem sim.
você deve procurar um endocrinologista, que é um médico especialista em hormônio, tá? Claro, no primeiro momento você pode ir para um clínico, e o clínico com certeza vai lhe indicar para esse especialista, porque é a pessoa que tem expertise para te orientar da maneira mais saudável possível. Então, se liga nas informações. E quando eu penso no hipertireoidismo, já está dizendo, né? Você vai perceber que vai ter o quê? Uma tireoide aumentada. Por quê? Vai ter uma hipertrofia e uma possível hiperplasia devido ao excesso, possivelmente, dos hormônios, que são dois hormônios especificamente que eu acho que é importante falar, que é o T3 e T4, tá? Esses hormônios são hormônios relevantes quando a gente pensa no bom funcionamento da tireoide, porque eles são formados a partir do quê? Do sal mineral iodo. E aí, ó, tremores, olhos esbugalhados, que é a chamada exoftalmia, tá? Suores, pescoço inchado, em alguns lugares a gente chama isso de bócio endêmico, pode acontecer em alguns lugares, tá? Mas aí no caso, quando acontece o bócio endêmico, é bom a gente ressaltar isso, geralmente é pela falta desse iodo que pode fazer com que a tireoide ela comece a aumentar de tamanho na pretensão de aumentar a oferta do T3 e T4. Então é bom a gente pontuar isso para não ocorrer essa confusão, né? Esse bócio endêmico é a mesma coisa de hipertireoidismo. Clinicamente falando, não é, tá? Então fica até como uma espécie de tarefinha de casa para você ver quais são as nuances, as diferenças que são bem pontuais, tá? Perda de peso, geralmente as pessoas vão ser magras porque tem um metabolismo muito acelerado, né? Pode até realmente comer até bastante, até de forma muito tranquila, mas não consegue ganhar peso devido a esse metabolismo esse catabolismo muito exagerado. E aí, como a gente falou, entender a diferença desses dois momentos, pensando no bom funcionamento da tireoide, como ela impacta a tua qualidade de vida, veja como os sais minerais têm uma relevância gigantesca, principalmente quando eu penso no iodo. Claro, naquele momento que eu acho que é muito relevante, que é muito importante, que é o momento você precisa saber. E aí a gente fica se perguntando, o que é que a gente precisa saber? A gente falou de ferro, então vamos falar dos tipos de anemia, por quê? Normalmente, volta aqui comigo, por favor, produção, quase todo mundo pensa que só existe um tipo de anemia, que é essa anemia aqui, a anemia ferropriva, né? Que é quando a pessoa é privada de nutrientes ou privada de alimentos que tenham ferro. E a gente vai perceber que não é, existem outros tipos de anemia. E é exatamente o objetivo desse momento você precisa saber. E abre essa imagem aí, por favor, produção, para a gente fortalecer esse saber. Anemia falciforme. É uma anemia, gente, que tem uma relação íntima com a alteração da organização do material genético, lá do DNA, tá? Do gene, de um gene específico, que vai causar, né, com que as células, né, as chamadas hemácias, elas fiquem com o formato de uma foice. E com certeza ela vai ter uma deficiência no transporte de oxigênio. Se liga nessa informação, é importante. A anemia ferropriva, já diz tudo, né? Alimentação pobre em ferro. A talassemia, né? A talassemia é interessante porque é causada pelo quê? Essa talassemia. É você entender que é causada pelas alterações genéticas. Vê que coisa interessante, que resultam em defeitos no processo de síntese da hemoglobina. Estou lembrado lá da hemoglobina, gente? Que ela ajuda a carregar justamente. Então, se liga nessa informação. Então, quando eu penso que a hemoglobina ela vai ser defeituosa, ela vai ser uma molécula que não vai estar tendo a sua estrutura como ela deveria ter, isso também vai levar a um tipo de anemia. E é interessante que hoje já existem estudos muito promissores na parte de engenharia genética para se fazer edições gênicas para que as pessoas deixem de ter a talassemia, essa anemia que é causada por essa deformação, por esse defeito que faz com que, justamente esse defeito, essa alteração genética que faz com que a hemoglobina fique alterada, fique defeituosa. E a anemia perniciosa. Não há absorção da vitamina B12. Essa vitamina B12, gente, ela fica numa região do nosso sistema digestório, uma região intrínseca, que ela tem o objetivo de ser, justamente, se ela não é absorvida nessa região, a pessoa vai apresentar essa anemia perniciosa. A vitamina B12 é também conhecida como cianocobalamida, tá? E aí fica essas informações que eu acho que é muito importante, muito relevante. E claro, vamos abrir aqui a próxima imagem. Se liga nessa informação que eu acho que é muito, mas muito importante, que são as nossas referências bibliográficas. Volta aqui comigo, por favor, produção. Eu já gostaria de agradecer aqui muito
a produção, principalmente a partir da figura de Júnior, agradecer a Danúbia, também aqui uma gigante, alguém que está aqui justamente como uma grande mediadora, fazendo com que esse ambiente aqui seja um ambiente de inclusão, um ambiente que possa justamente promover aquilo que Miguel de Cervantes fala com muita propriedade. Nós não viemos aqui para construir muros, mas sim para construir pontes. Dito isso, vou pedir justamente para a produção abrir a próxima imagem, por favor. E aí eu vou dizer uma coisa bem fofinha, bem cuticute. Fui!